Olá a todos. Hoje, com mais um Bioquímica e Saúde, eu irei falar sobre dois conceitos muito relacionados às biomoléculas, que são o conceito de importância, função ou valor nutricional e função, importância ou valor biológico de uma biomolécula, tá? De antemão, posso falar que são conceitos que se interagem. E dependendo de qual seja a biomolécula que estejamos falando, a importância nutricional pode vir a ser a mesma importância biológica, ou, dependendo também de que biomolécula estejamos falando, possam ser conceitos distintos. Valor nutricional seria um, valor, importância biológica seria outro. Tá? Depois de explicar esses dois conceitos, quero aproveitar para desmistificar algumas coisas que se tem ali em relação a tal alimento pode ser cozido, pode passar por um processo de agitação, como no shake, ou ali numa centrífuga, tá? Ou tal alimento pode ser, deve ser consumido apenas cru. Tem essas dúvidas, justamente porque alguns processos, como cozimento, agitação em shakers ou liquidificadores, podem alterar ali o valor nutricional ou o valor biológico de algumas biomoléculas, tá? Então, o valor nutricional de uma biomolécula, a gente pode compreender como a contribuição dela no sentido do que ela fornece ao organismo em termos de matéria e energia. E o valor biológico está muito relacionada com a função que aquela biomolécula vai ter dentro do corpo humano. Tá? Sendo assim, nós vamos ver que algumas biomoléculas coincidem que o seu valor nutricional serem os mesmos valores biológicos, e em outras há distinções. Uma determinada biomolécula tem sua importância para a alimentação devido a seu valor nutricional, e já a sua função biológica não vai estar relacionada com a biomolécula em si que você ingeriu, mas a que vai ser produzida pelo seu próprio organismo. Tá? Então, exemplo. Vamos falar da proteína. Né? As proteínas são bons exemplos de quando o valor nutricional ele é distinto do valor biológico. Então, quando nós ingerimos alimentos ricos em proteínas, principalmente os de origem animal, que possuem uma vez que organismos animais, eles, pelo menos aqueles que nós costumamos usar nas nossas dietas, possuem tecidos e estruturas biológicas mais complexas do que os vegetais. Logo, vai apresentar uma maior diversidade proteica, e também uma quantidade maior de aminoácidos, porque uma vez que as proteínas sejam maiores e mais diversificadas, nós temos uma fonte muito mais ampla de proteínas e de aminoácidos quando ingerimos alimentos de fonte de origem animal em relação aos vegetais. Tá? Então, a importância de se ingerir proteínas é devida ao seu valor nutricional, que é de fornecer aminoácidos. Tá? Porém, quando ingerimos essas proteínas, degradamos elas ao longo do nosso sistema digestório e liberamos na corrente sanguínea os aminoácidos, esses aminoácidos vão ser utilizados pelos diversos tecidos do nosso corpo e seus componentes celulares para a síntese das proteínas do nosso corpo. Tá? E essas proteínas produzidas pelo nosso corpo vão ter suas funções biológicas, sejam de transporte, sejam de defesa, seja de função estrutural, seja de função metabólica. Tá? Então, a proteína é uma biomolécula que dá para exemplificar bem. Tá? Função nutricional da proteína, fornecer aminoácidos. Essa função ela desempenha quando nós ingerimos, nos alimentamos de alimentos ricos em proteínas. Função biológica, ela vai desempenhar no próprio organismo que a produz. Hemoglobina, função biológica de transportes, anticorpos, função biológica de defesa, tá? E enzimas, funções ali de acelerar as reações químicas ou de participar de algum processo de quebra ou síntese
de outras moléculas, tá? E agora um exemplo no qual uma função nutricional se assemelha à função biológica são as vitaminas. Porque as vitaminas, o valor nutricional delas, não é fornecer matéria-prima para a construção de outra molécula dentro do nosso corpo. Tá? As vitaminas que nós ingerimos devem permanecer ativas no nosso corpo. Até mesmo no caso das pré-vitaminas, né? As vitaminas quase prontas, mas que precisam de sofrerem algumas reações dentro do nosso corpo para se tornarem ativas. Tá? A função nutricional das vitaminas é a própria função biológica. Então, você não ingere a vitamina C tem a função biológica de coenzima, de antioxidante, de facilitar diversas reações químicas no nosso corpo. Então, a função nutricional da vitamina C vai ser a mesma função biológica, porque você vai ingerir vitamina C na sua dieta com essa finalidade de mantê-la ativa no seu corpo com a sua função. Mesma coisa, você vai ingerir as vitaminas do complexo B, devido à importância biológica, à ação biológica que ela vai ter no seu corpo, e não porque ela vai fornecer matéria-prima para você produzir uma outra molécula, tá? Claro, se pensarmos também nos carboidratos, que são os açúcares, tem a função nutricional de fornecer açúcares menores, tem a função biológica de serem fontes de energia, de participarem de processos estruturais, tá? Os lipídios também, tem ali, ao ingerir, ele vai ter a função nutricional de fornecer colesterol, de fornecer ácido graxo, tá? Mas vai ter a função biológica ali, de um hormônio, de uma vitamina, se for no caso uma vitamina lipossolúvel, né? Vai ter uma função estrutural, vai ter uma função de reserva energética, se for um triglicerídeo, vai ter uma função estrutural a nível do sistema nervoso, se for um cerebrosídeo, ou um fosfatídeo, entendeu? Então, a função nutricional é aquilo que aquela biomolécula fornece à nossa alimentação. Se ele vai estar fornecendo matéria-prima para que o seu corpo pegue aquela matéria-prima e produza a molécula que ele precisa, aí você vai ter a função nutricional na alimentação e a função biológica depois que a molécula for reconstruída no seu corpo. Agora, quando você ingere moléculas como vitaminas e elas já estão prontas para agir no seu corpo, aí a função nutricional é a mesma função biológica. Então, o que significa isso? Que as moléculas grandes, os polímeros como gorduras, açúcares, proteínas, eles podem ser quebrados, eles podem ser cozidos, eles podem passar por um processo de agitação, seja em liquidificadores ou shakers, tá? Por quê? Porque a função nutricional é fornecer aminoácidos e a função biológica deles vai ser desempenhada não pela proteína que nós estamos ingerindo, mas sim pela proteína que vai ser produzida pelo nosso corpo. Tá? Então, quando fala-se muito de se cozinhar tal alimento vai perder o valor nutricional, se cozinhar tal alimento, se demorar muito, ou fizer um suco e demorar muito de ingerir, vai perder o valor nutricional, aplica-se bem para as vitaminas. Porque as vitaminas, sim, nós vamos ingeri-las ativas, devem permanecer ativas, porque aí se cozinhar demais, se agitar demais, se demorar muito para ser consumida, após ali a retirada dela da fruta, ela altera sua função nutricional e, consequentemente, perde sua função biológica, tá? Mas as outras biomoléculas não. Até mesmo porque você cozinhar ou você expor ali a um extrato de alguma enzima para fazer uma hidrólise enzimática, ou de algum ácido, como no limão e na laranja, para amolecer ali a carne, essas coisas todas, facilita até o que o aparelho digestório já vai fazer. Tá? Então, o aparelho digestório que está relacionado com a fisiologia, que vai desde a boca até o intestino, faz isso, né? O que o cozimento, o que o shaker já faria, que é através de enzimas e através de ácidos, como o suco gástrico, quebrar, né, as moléculas grandes, como proteína, açúcares, gorduras, para que se obtenha o valor nutricional, que é pegar uma molécula grande, quebrar em várias pequenas partes, e essas pequenas partes que correspondem ao valor nutricional dessas macromoléculas. Essas pequenas partes chamadas de monômeros, tá? Açúcares pequenos para os carboidratos, aminoácidos para as proteínas, ácido graxo e glicerol para as gorduras,
vão cair na corrente sanguínea, vão ser levadas pelas diversas partes do nosso corpo, né? Já que justamente a função do sistema cardiovascular é garantir a integração do nosso organismo através da distribuição de recursos, e aí cada tecido, cada célula do seu corpo vai ressintetizar a partir dessas moléculas menores, as moléculas maiores de que precisam, e essas vão desempenhar sua função biológica. Tá? Então, aquela preocupação muito maior, né, sobre, esse alimento só pode ser consumido cru, ou se aquecer um pouquinho vai perder o valor nutricional, isso se aplica mais às vitaminas, porque elas só têm utilidades biológicas para a gente se forem mantidas ativas ou pré-ativas durante a ingestão. Tá? Então, esse vídeo foi curto, mas eu espero que tenha sido suficiente para ajudar a entender um pouquinho esse conceito de valor nutricional e biológico, que dependendo da biomolécula, podem serem sinônimos, ou, dependendo também da biomolécula, podem ser um pouco distintos. Tá? Então, como vocês estão percebendo, este é o primeiro vídeo de retorno aqui do canal, né, no ano de agora para 2021, tá? Então, a partir dessa semana estarei postando mais vídeos, tá? Inclusive, em breve temos que voltar aí com outros quadros, como o Papo de Biólogos, né? Já que a pandemia continua aí. E quero convidar a todos que gostaram a darem feedback ali com like ou dislike, caso não tenham gostado. Convido também para se inscrever no canal e receber, né, em tempo atual, assim, as notificações sempre que novos vídeos forem postados. Tá? A partir desse vídeo aqui, eu vou tentar sempre pegar a linguagem mais técnica e teórica e trazer dicas, sugestões da aplicação das mesmas no dia a dia. Tá? Por isso que, ao tentar conceituar, né, a partir das semelhanças e diferenças, valor nutricional e valor biológico, ao final eu tentei ali dar essa dica, né, de saber quais alimentos podem ser manipulados com mais intensidade na cozinha do que outros, tá bom? Então, qualquer dúvida podem escrever nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo.